pela misericórdia de Guru e Gauranga. Toda segunda-feira, no Hridaya Mandir, o templo do seu coração, nós estudamos, lemos, tentamos assimilar um pouquinho mais desse texto de todos os textos. Um texto sagrado tão importante dentro da literatura Gaudiya Vaishnava, o Shri Upadeshamrita. E Srila Gurudeva está pedindo para os discípulos, depois de ter explicado os shlokas 5 e 6, pedindo para os discípulos apresentarem o significado do verso. Jishtai Swabhava Janitai Vakushai Chadoshai Naprakitatam Ihabhakta Janasya Pashe Gangam Basam Nakalu Bud Budapena Pankai Brahma Davatvam Apagacha Tinira Dharmai. Aí ele pede para alguns discípulos fazerem um resumo, mas nenhum tem muita sorte. Ou eles dão significados, mas não com a procedência, vamos dizer assim, de Gurudeva. Aí Gurudeva pergunta assim: qual é o significado de Swabhava Janitai? Distoi Swabhava Janitai. Aí Gurudeva dá o significado devido à natureza do corpo. E aí Gurudeva pergunta: o que significa isso? O devoto diz: que ele tem um corpo deformado ou um corpo doente. Aí Gurudeva fala: não, doença não é Swabhava. O devoto diz: ele está sempre situado em sua posição constitucional original e consciente de Krishna. Swabhava Janitai Vapushai. Aí Gurudeva diz: Vapu, o corpo, é distinto de Swabhava. É a natureza dele. Aí o devoto começa a falar e Gurudeva então pergunta: que natureza? Que ele parece ter algo de errado com seu caráter. Aí Gurudeva: não é o seu caráter. Às vezes ele pode ficar com raiva, falando asperamente, ou até batendo, dando um tapinha, alguma coisa assim, como acontecia com Ramdas Abhiram Thakur, o companheiro de Mahaprabhu, que de vez em quando soltava umas bufetadas. Ele usava o seu chicote com todo mundo. Isto é Swabhava, natureza. Pela natureza do corpo, às vezes eles ficam com raiva sem motivo algum. Não fiquem cabisbaixos ao verem esse comportamento áspero ou essas palavras ásperas, no caso de um devoto puro. Se você tem ouro, mas esse ouro cai dentro de um lugar onde as pessoas defecam e onde é muito sujo, o que você vai fazer? Você vai olhar à sua volta para ver se alguém está olhando. Depois você vai jogar um pouco de água naquele lugar sujo e tirar o ouro dali. Entende isso? Uma pessoa inteligente vai extrair o ouro de qualquer maneira. Não vai levar em consideração se o lugar está limpo ou sujo. Na verdade, o ouro nunca fica impuro. A mesma coisa acontece com Bhakti. Se alguém tem Bhakti e é realmente Vaishnava, mas às vezes fica com raiva, usa palavras ásperas, ou manifesta um comportamento meio assim áspero, mesmo assim, você deve tentar servir e satisfazer essa pessoa e tentar conseguir a Bhakti dela. Vocês entendem? Se vocês pensarem: ele fala muito asperamente, por isso eu não quero ouvi-lo mais falar, então vocês vão sair perdendo. Por isso devemos ter cuidado em relação a isso. Certa vez um discípulo de Srila Prabhupada perguntou a ele, porque às vezes Srila Prabhupada manifestava raiva, quando os discípulos faziam um monte de
confusão, ele pedia uma coisa, os discípulos faziam outra, ou às vezes mesmo quando ele estava dando Harikatha, estava dando palestra às vezes para centenas, milhares de pessoas, às vezes se alguém falava alguma coisa muito fora do quadrado, Prabhupada saía assim, metendo lenha, literalmente. Aí um discípulo chegou para ele, e esse discípulo já tinha observado que Prabhupada fazia isso, mas assim, da mesma forma que ele fazia isso, logo em seguida, ele continuava naquele seu humor tranquilo, sereno, né? Como se tudo que ele tivesse feito antes não tivesse acontecido. Aí o discípulo tomou coragem, pediu licença para o Prabhupada e perguntou assim, Prabhupada, e ele também já tinha aprendido que ele não devia fazer perguntas a Srila Prabhupada, chamando Srila Prabhupada de devoto puro. Srila Prabhupada ficava um pouco incomodado com isso. Aí ele falou assim, Prabhupada, esse discípulo falou assim, Prabhupada, se um devoto puro de vez em quando manifesta raiva, ele parece assim, entre aspas, perder o controle, né, do seu temperamento, tudo. Como que é isso assim? Existe isso realmente? Ele é um devoto puro, então assim, a gente às vezes fica na expectativa de que ele sempre vai ser muito equilibrado, muito tranquilo. Então como é que é isso que ele tem raiva? Se ele é um devoto puro, se ele tem amor puro por Krishna. Aí Srila Prabhupada olhou assim com toda a compaixão para o discípulo, né? Ele pode perceber o que se passava na cabecinha do discípulo. Aí ele falou assim, é preciso compreender que o devoto puro, o coração dele é como um oceano muito profundo. E ele, assim, a maior parte do tempo, ele vive mergulhado nas profundezas do seu coração, experimentando diferentes sentimentos, diferentes bhavas em relação a Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Mas de vez em quando ele vem à tona, né? E quando esse vir à tona acontece especialmente quando ele está pregando, quando ele tem que sair da sua posição de Uttama Bhagavata, mergulhado nos diferentes bhavas do seu amor puro por Radha Krishna, e ele vem à tona para poder dar sua misericórdia para as almas caídas. E quando ele vem à tona, muitas vezes ele vai manifestar essas atitudes assim, que parecem ser contraditórias com a atitude interna dele. Então assim, na verdade, quando o devoto puro tem essas reações, você deve, é como o Gurudeva está explicando aqui, em cima do que Srila Rupa Goswami e Srila Prabhupada estão explicando. Swabhava Janitai Vapushas. Gurudeva está vivendo, ou Vaishnava puro está vivendo num corpo aparentemente humano, e ele vai viver a sua lila, né? Vai viver várias como se diz, várias fases da sua lila, como inclusive a Acharya Lila. Srila Prabhupada, por exemplo, e o nosso querido Gurudeva também, eles ficaram a maior parte da suposta vida humana deles convivendo com outras pessoas, depois convivendo com os Vaishnavas, com o seu Gurudeva, mas só num determinado momento que, pela vontade de Krishna, eles manifestaram sua Acharya Lila. Então assim, Swabhava, aí Gurudeva continua falando, Swabhava e então Vapo. Swabhava Janitai Vapushai Chadoshai e outras coisas. Aí Gurudeva cita o famoso verso de Mahaprabhu do 8º capítulo do Madhya Lila, Kiba Vipra Kiba Nasi Shudra Kenenai Ei Krishna Tattvaveta Sei Guru Hai. E aí assim Gurudeva vai fazer um comentário em cima, né, dessa afirmação famosa em que Mahaprabhu está dizendo, se você é Vipra, se você é Brahmana, se você é Kivanyasi, se você
sannyasi. Se você é Shudra, que importa? Mas se você sabe a ciência de Krishna, se você é um Krishna Tattvaveta, se você conhece Krishna de fato, então você naturalmente é Guru dele, né? Você pode aparentemente estar no corpo de um Brahmana, no corpo de um sannyasi, ou no corpo de um Shudra, né? Como Mahaprabhu está falando isso em relação especificamente ao fato de Ramananda Rai ser considerado, ser tido como Shudra pelos Brahmanas que o acompanham, né? Aí Gurudeva fala: dirija-se ou recorra a qualquer pessoa que seja Tattvaveta, seja ela Brahmana, Grihastha, Vanaprastha, ou mesmo alguém que esteja fora da sociedade Varnashram, sem problema. Qual é o problema? Pode ser alguém muçulmano como Haridas Thakur, não faz mal. Você deve se aproximar dessa pessoa e conseguir bhakti com ela. É o que ela pode te dar. Na verdade, ela pode te dar tudo, mas ela só quer te dar bhakti. Como Gurudeva. Gurudeva pode dar tudo para o discípulo. Se o discípulo tiver desejos materiais, ele vai estar só abusando da oportunidade de estar perto de alguém que é Vanchakalpa, né? Vanchakalpatara, alguém que é uma ave dos desejos. Mas se o discípulo insistir pela sua atitude, pelas suas palavras, Gurudeva vai dar para ele o que ele quer, né? Mas Gurudeva quer dar para ele apenas bhakti. If you have any... aí Gurudeva continua falando: se você cultivar algum pensamento ruim a respeito deste Vaishnava, considerando que ele é feio ou preto, que seus dentes são todos assim encavalados, ou que ele é uma pessoa que fala asperamente, então você estará cometendo uma ofensa a seus pés de lótus e será enganado, né? Será enganado. Como Srila Gurudeva, o nosso querido Srila Vana Maharaj também sempre conta de Srimad Bhaktivedanta Trivikrama Maharaj. Ele supostamente tinha uma atitude tão áspera às vezes com os devotos, que muitos brahmacharis, quando iam para o templo, eles poderiam passar pela frente do quarto de Srila Trivikrama Maharaj e seria muito mais rápido, mas eles, para evitar de levar uma bronca, de ouvir um grito de Srila Trivikrama Maharaj, eles desciam, dar uma volta assim por toda a área do templo em Mathura para entrar e ter darshan de Thakuraji. Por isso, não considerem essas qualidades, entre aspas, negativas, e não procurem dar-lhe conselhos. Por quê? Você só vai lhe dar conselho se você achar que ele é um tolo, o que será uma ofensa. Não aconselhe, não dê conselhos, não procure corrigi-lo dizendo: isso não está certo, você deve fazer assim. Vocês já ouviram falar de Hemalata Thakurani, a filha de Srinivasacharya? Aí Gurudeva vai contar uma história interessante. Ela estava sentada numa reunião de Harikatha. Enquanto o orador recitava o Bhagavatam, ela cantava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. O orador pensava que já se tornara um Uttama Mahabhagava. E ele disse para Hemalata Thakurani: é péssimo cantar Harinama quando alguém está falando Bhagavad. Você não sabe que o Srimad Bhagavatam é o próprio Krishna? E você fica cantando aqui. Mas naquele mesmo instante, todos os devotos ali reunidos
ficaram ofendidíssimos. E todo mundo boicoteou aquele palestrante, dizendo-lhe: não queremos mais ouvi-lo falar. Hemalata Thakuraniji está além do controle de qualquer pessoa, além de todas as normas e todos os regulamentos. Ela pode manifestar lakhas e lakhas, centenas de milhares de formas, estando aqui e ali ao mesmo tempo. Ela pode cantar, ela pode lembrar, ela pode ouvir, ela pode fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso não há necessidade nem possibilidade de se controlar alguém como ela. Então, nesse caso, Hemalata Thakurani, a filha de Srinivasacharya, todos conheciam as glórias de Hemalata Thakurani. Por fim, este Rupa Kaviraj, era o nome desse palestrante, foi boicotado por toda a comunidade Vaishnava e passou a ser chamado de Atibadi Rupa, em vez de Kaviraj Rupa Atibadi, que significa fingidor. Por isso não devemos tentar corrigir aqueles que são avançados. Pelo contrário, devemos nos deixar corrigir por eles. Também não pensem que a consciência de Krishna é algo limitado a um certo grupo de pessoas, uma certa facção de devotos ou uma certa área do planeta. Nós só vamos ouvir desses que estão neste certo grupo de devotos. Não cometam semelhantes ofensas. Sejam liberais e procurem honrar todos os Vaishnavas. Srila Gurudeva é um exemplo perfeito do que ele está falando aqui. E por isso o Harikatha dele tem tanta Shakti, porque tudo que ele fala já é vivenciado em profundidade. Tudo que ele fala é exatamente igual ao que ele faz. Não existe diferença entre Gurudeva por dentro e Gurudeva por fora. Tudo que Gurudeva fala é a expressão da pura verdade. Tudo que Gurudeva é a expressão da pura verdade. Então, Gurudeva, enquanto esteve nos seus passatempos, na sua Prakata Lila, nesse mundo material, ele sempre ele ia ter o darshan dos Vaishnavas sêniores. Sempre. Ele saía em Parikrama e ia visitar os Vaishnavas sêniores ou seus irmãos espirituais contemporâneos, prestava reverência a eles, aconselhava seus discípulos a fazerem darshana, da doação para aquelas respectivas matas. E assim Gurudeva estava ensinando que nós não devemos cometer a ofensa de setorizar a consciência de Krishna. Nesse sentido, Por um motivo ou por outro, nós vamos acabar nos afeiçoando a um Vaishnava, que vai ser o nosso Shiksha Guru, a um outro Vaishnava que vai ser o nosso Diksha Guru, e que vai estar operando, vai estar pregando em nome da missão do seu Gurudeva, que possivelmente, ou não necessariamente, mas possivelmente, terá fundado uma instituição. Mas Srila Gurudeva está sendo bem claro aqui. Ele continua dizendo: não devemos evitar todas essas normas achando, agora eu sou Madhyama Adhikari. Essas instruções destinam-se apenas aos canistas adhikaris. Não tem problema se eu não as seguir. Não façam isso. Caso contrário, vocês estarão cometendo uma ofensa aos pés de lótus de Rupa Goswami. Devemos procurar sempre estar assentados nessas verdades. Elas são super úteis. Até Bhava Vasta, a fase de Bhava, ainda teremos resíduos de anatas. Se descontentarmos, se desagradarmos os Vaishnavas,
se desagradarmos os Vaishnavas, Bhakti e Bhagavan, então perderemos nosso status de Madhyama de Karas. Por isso, não fiquem iludidos com essas coisas. Procurem ler esses shlokas do Shri Padeshamrita repetidas vezes e procurem seguir. Se vocês não seguirem todos esses ensinamentos, isso quer dizer que vocês não estarão avançando em Bhakti, mas realmente, aos poucos, estarão regredindo às suas atividades mundanas. Aqueles que entendem isso, praticarão e evoluirão. Então, assim, Gurudeva termina a sua apreciação ao belíssimo néctar da instrução, que é o comentário de Srila Prabhupada ao belíssimo Shri Padeshamrita de Srila Rupa Goswami. Agora ele vai passar para o estudo do verso 7. Syat Krishna Nama Charita Sitapya Vidya Vito Pratapta Rasanasya Narochikano Kintu Avadara Danudinam Kalu Saiva Justa Swadvikamad Bhavatitad Gada Mula Hantri. Tradução, o devoto lê para Gurudeva: o santo nome, o caráter, os passatempos e as atividades de Krishna, todos eles são transcendentalmente doces, como o açúcar candy. Embora a língua de alguém acometido de icterícia, ou acometido da icterícia de avidya, ignorância, não possa provar nada doce, é maravilhoso que, pelo simples fato de cantar esses doces nomes todo dia, desperte um sabor natural na sua língua, e a sua doença é aos poucos destruída pela raiz, erradicada. Esse é um verso famosíssimo, todos os versos. Aí Gurudeva pergunta, sobre esse verso tão importante, que compara tudo que está relacionado a Krishna ao açúcar candy. E ele compara a vidya, no Goswami ele compara a vidya, a ignorância, a doença que nos impede de saborear, de sentir o doce das coisas, que é a icterícia, a hepatite também, E depois ele explica que apenas quem se dedica a saborear o açúcar candy do nome, da forma, das qualidades, das atividades, da filosofia de Krishna, apenas essa pessoa vai eventualmente conseguir experimentar a doçura suprema. E aí Gurudeva faz uma pergunta, depois que o devoto lê a tradução do verso 7, Gurudeva pergunta: será que a doença será destruída primeiro e então virá o gosto pela prática? Ou será que o gosto virá primeiro e depois, aos poucos, a doença desaparecerá? Aí uma devota diz: primeiro vem o gosto e depois a doença aos poucos desaparece. Aí Gurudeva pergunta para a plateia: ela respondeu corretamente? Aí os devotos: sim. Aí Gurudeva diz: eu acho que ela primeiro tem que se curar da doença e depois ela vai experimentar alguma doçura. Ou será que vem algum gosto primeiro e depois a doença vai embora? Qual é qual? Aí um devoto fala:
Ambas as coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo. É simultâneo. O gosto vai surgindo e a doença vai passando. Aí Gurudeva pergunta, mas é preciso dar o remédio primeiro? Ou a doença vai desaparecer aos poucos sem ser necessário tomar remédio? Aí o devoto fala, é preciso haver o remédio. Então a Gurudeva fala, sim, primeiro o remédio. Harinam é o remédio e tudo mais. Harinam é tudo, né? Srila Bhaktivinoda Thakur fala isso naquela canção Udilo Aruna Purabhabhagi Guijamani Gorayamani Jagi Bhakata Samoha Loio Sape Gela Nagara Brandi. Está dizendo que aquele que adotar o movimento de Sankirtan de Mahaprabhu vai acabar descobrindo, no seu íntimo, vai acabar descobrindo que o santo nome é tudo que existe nos 14 sistemas planetários. Tudo é santo nome, tudo é Harinam. Aí Gurudeva está dizendo aqui, né, que Harinam é preciso tomar Harinam primeiro, e assim a doença aos poucos desaparecerá. Mas se você pensar assim, primeiro eu vou me curar da doença para depois tomar o remédio. Aí depois é que eu vou poder saborear alguma coisa. Então se você pensa assim, isso não é correto. Você pode evoluir de qualquer fase em que esteja, não há problema. Você pode ser luxurioso, você pode ser mentiroso, você pode ter um monte de desejos mundanos e más qualidades, mas tome o cuidado, né? Mas preste atenção, tome o remédio primeiro. Tente deixar de lado os seus maus hábitos, mas independentemente de qualquer coisa, você deve tomar o remédio. E o remédio é Harinam. Praticando o Harinam, aos poucos, você vai perceber como a doença vai desaparecer e um pouquinho de gosto se manifestará pelo remédio. E como será isso? Por você beber Harinam. O Gurudeva fala assim, taking. E tanto que você pratica. E também você está sempre em boa companhia. Assim como aqui nós estamos fazendo Kirtan e ouvindo tanto Harikatha, jovens, idosos, mesmo meninos e meninas, todos estão energéticos, todos estão dançando, cantando, ouvindo e praticando uma série de serviços, várias facetas de Bhakti. Logo, precisamos adotar esse processo. Aí Gurudeva pede para o devoto ler o comentário de Gurudeva, de Gurudeva Srila Prabhupada. O santo nome do Senhor Krishna, sua qualidade, seus passatempos e assim por diante, todos são da natureza da verdade absoluta, da verdade, da beleza e da bem-aventurança absolutas. Aí Gurudeva interrompe para poder comentar. O santo nome, o caráter, os passatempos e as atividades de Krishna, tudo é transcendental. E todos esses elementos de Krishna são transcendentalmente doces. Mas nós cantamos Harinama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e adormecemos. Estamos cantando e de repente adormecemos. Por quê? Não temos gosto.
Ananuraga, como Mahaprabhu fala no segundo verso do Shikshastra. Não temos gosto nenhum. Ouvimos Harikatha, mas nossas mentes estão viajando. O céu está dando Harikatha e a nossa mente está viajando em centenas de milhares de farofas. Como eu sei disso? Eu sei porque se eu faço qualquer pergunta, vocês vão responder, não entendi. Mas se eu disser para vocês, eu quero providenciar o seu casamento com uma devota muito linda, imediatamente os seus ouvidos vão ficar de pé. Oh, onde está ela? Por isso você tem muito gosto, mas quando eu estou falando do Harikatha, a mente de todos está em qualquer lugar, menos aqui. E por isso todo mundo, vocês adormecem, caem no sono. Mas se alguém realmente quer conhecer a doçura deste remédio, estará convencido a tomar o remédio e será cuidadoso. Esse remédio é dulcíssimo. Mas agora você pensa o contrário. Em Mathura havia um devoto que nunca vinha participar do Kirtan. Peraí. Ele começava a fazer o Kirtan, ele sentava lá, começava o Kirtan e tocava bem alto com a mridanga, e tá, bem alto. Com o primeiro dik, ele caía no sono e começava a roncar no meio do Kirtan. Ele nunca vinha para nossas aulas. Depois de algum tempo ele voltou para casa. Ele comprou uma rickshaw e depois começou a se envolver em atividades mundanas. Inclusive começou e voltou a comer peixe. Então Srila Gurudeva está fazendo uma observação. Por isso, se vocês não têm gosto nenhum por ouvir Harikatha, vocês não vão sentir gosto em Harinam. Primeiro, first they should come in here. Primeiro devemos cultivar o gosto por ouvir. Mas se mesmo assim, se esse gosto não aparecer, devemos pensar assim: mesmo assim vou me sentar aqui e vou ouvir repetidas vezes. Vyavasayatmikavodi. Certa vez, alguém estava falando Bhagavatam em Vrindavan. Quem era o orador? Raghunatha Bhatta Goswami. Muitas pessoas ali sentadas ouviam os passatempos das gopis quando Krishna foi para Mathura. Todas choravam ao ouvir aquela narração e sentiam um humor de saudade. Mas uma pessoa não estava chorando, o coração dela não estava derretendo. E aí o que ela fez? Ela pegou pimenta, pozinho de pimenta, do bolso e tacou nos olhos. E aí ela começou a chorar muito, né? E Raghunatha Bhatta só ficou observando. Quando terminou o Harikatha, Raghunatha Bhatta Goswami se aproximou daquela pessoa e abraçou-a. Eu ouvi que um devoto casto pensará que não serve aos Vaishnavas ou ao Bhagavatam, e por isso ele castiga seu corpo. As lágrimas não brotam dos meus olhos, por isso estou castigando meus olhos. Quem está falando isso quem está falando isso é Raghunatha Bhatta. Então vou repetir. Eu ouvi dizer que o devoto casto pensará que não está servindo os Vaishnavas ou o Bhagavatam, por isso ele castiga seu corpo. As lágrimas não vêm dos meus olhos, por isso devo castigar meus olhos.
Eu vi que você pegou alguma coisa no bolso, colocou nos olhos e começou a chorar. Certamente você é muito afortunado. Certamente. Ouvindo aquilo e tendo sido abraçado por Raghunath Bhatta Goswami, o devoto começou a chorar mesmo. Ele estava arrependido, sabendo que ele tinha muitas ofensas e anatas, e por isso seu coração não estava derretendo. E ele sentia assim: não sou qualificado para estar nesta reunião de Vaishnavas, porque todos choram, por isso devo fazer algo para me castigar. Essa é uma história que o Gurudeva está contando, né? Para ilustrar a coisa do remédio. Devemos procurar compreender todas essas coisas. Se não temos lágrimas nos olhos, se os pelos do nosso corpo não se arrepiam, se o nosso coração não derrete, então devemos ter certeza de que somos muito desafortunados. Devemos ter cometido algumas ofensas e estamos cheios de anatas. Tudo a respeito de Krishna é transcendentalmente doce, mais do que o açúcar ou o mel, mas mesmo assim não temos gosto nenhum por tudo que está ligado a Krishna. Por isso deve haver uma razão para tal. Shri Gurudeva, psicólogo transcendental. Falando a verdade. E aqueles, como nós estávamos vendo, né? O Gurudeva está falando a verdade. Muitas vezes o Gurudeva dava um Harikatha e entre um passatempo e uma explicação esotérica e outra, ele dava fazia uma repreensão pública. E às vezes ele via os devotos chorando, as devotas chorando. O Deus está falando exatamente da minha condição. Como agora, ele está falando da minha condição. Eu canto o Santo Nome, eu ouço o Harikatha e não surgem lágrimas nos meus olhos, os pelos do meu corpo não se arrepiam. Mas é como o Gurudeva falou bem antes, bem há pouco. Se o Vaishnava fala algo, ele pode até estar falando tranquilamente, mas ele fala algo que vai fundo no nosso ego, vai fundo nas nossas questões, naquelas questões que nós temos, nas facetas da nossa existência que são obstáculos para o nosso avanço espiritual. Então nós devemos sempre nos lembrar que esta é a verdadeira misericórdia do devoto puro. A verdadeira misericórdia do devoto puro. Porque fora isso, o devoto puro está, como o Srila Prabhupada explicou para o discípulo dele, o devoto puro está sempre mergulhado nos seus diferentes bhavas, Bhakti Rasamrita Sindhu. Ele está sempre nadando nesse oceano infinito, insondável, como o Gurudeva, o Prabhupada também às vezes mencionava, existem partes dos oceanos no planeta Terra que são tão profundas que até hoje ninguém conseguiu chegar até elas. E nós estamos falando do oceano de um dos planetas que é um dos menores planetas do universo, imagina o oceano de Bhakti Ras. E esses Vaishnavas, esses companheiros eternos de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu, eles têm acesso constante a todas essas profundezas de doçura. Então, quando eles vêm à tona, eles assumem, por compaixão pura, eles assumem a posição de Madhyama de Kali e soltam o corretivo. A gente tem que orar pelo corretivo. Da mesma forma que Kunti Devi
ela orava para que Krishna colocasse obstáculos no caminho da vida dela. Essa é a oração. Eu estou passando por centenas de obstáculos por causa das minhas atividades, do meu karma fala, punya karma e papa karma fala, né? Os frutos das minhas atividades piedosas e ímpias e pecaminosas de vidas anteriores. Mas na verdade, se eu entender a verdadeira atitude de Kunti Devi, quando esses obstáculos vêm, eu devo ficar muito feliz. Estão vindo obstáculos. Em vez de pensar, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer. Se estão surgindo obstáculos no seva, obstáculos no cantar do Santo Nome, obstáculos no relacionamento com a Sangha. Qualquer obstáculo, qual é a diferença? A única diferença vai ser se a gente, por ouvir uma e outra vez os nossos acharyas, se cair essa ficha, que esses obstáculos são a verdadeira misericórdia de Gurudeva. Como Gurudeva fala, eu acho que no Origem do Ratayatra, se a gente estiver atento a esses momentos de prova, de obstáculos, de contratempos, de perturbação, nós vamos descobrir, Gurudeva fala exatamente isso, nós vamos descobrir dentro desses momentos, dessas experiências chamadas difíceis, nós vamos descobrir joias de compreensão sobre Bhakti. Então evitar isso é evitar a nossa própria oportunidade de purificação. Então a gente deve glorificar sempre, meditar nos pés de lótus de nossos Gurudevas, por eles estarem fazendo isso com a gente. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Satyanandana Gaura Hari, Jai Nityananda Prabhu, Jai Giriraj Maharaj, Jai Gaura Bhaktavinda, Jai Rupananda Bhakti, Jai Manchakata Purvashan, Kripa Sindhu Deva, Jai Satyananda Prabhu, Vaishnava Nora, Nanda Bhakti.